A história não contada. Explorando o mundo antes de Adão e Eva, a narrativa de Adão e Eva, presente no livro do Gênesis, marca para muitos o início da história humana. No entanto, a questão sobre o que existiu antes desse casal primordial tem instigado a curiosidade e a especulação ao longo dos séculos. A busca por uma história antes de Adão nos leva por caminhos que se entrelaçam com a teologia, a mitologia e a ciência, cada qual oferecendo uma perspectiva única sobre as eras que precederam a humanidade como a conhecemos. Este texto de 2000 palavras mergulhará nas diversas interpretações e teorias que buscam preencher o vácuo temporal antes de Adão e Eva, explorando desde as narrativas de mundos pré-adâmicos e seres angelicais até as vastas eras geológicas e a evolução da vida na Terra, dentro do pensamento religioso. Principalmente no cristianismo, a ideia de um mundo anterior a Adão não é uma doutrina central, mas surge a partir de interpretações de certas passagens bíblicas e textos não canônicos. A teoria do intervalo, um mundo arruinado e recriado. Uma das teorias mais conhecidas é a teoria do intervalo, ou teoria da ruína-reconstrução. Seus proponentes sugerem que um longo e indeterminado período de tempo existiu entre os dois primeiros versículos do Gênesis. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Segundo essa teoria, o primeiro versículo descreve a criação original de um mundo perfeito habitado por anjos. A condição sem forma e vazia do segundo versículo seria o resultado de um cataclismo, uma guerra celestial liderada por Lúcifer contra Deus, que deixou a terra em ruínas. Assim, os 6 dias da criação descritos a seguir não seriam a criação original, mas uma recriação ou reconstrução da terra para a habitação humana. Essa interpretação abre espaço para a existência de uma civilização pré-adâmica, possivelmente de seres angelicais, e explicaria a origem do mal antes da queda de Adão. Pré-adamismo, a existência de outras raças humanas, outra corrente de pensamento, conhecida como pré-adamismo, postula que outras raças ou grupos de humanos existiram antes de Adão. Essa teoria ganhou notoriedade no século XVII com Isaac de La Pereire. Argumentou que Adão seria o progenitor apenas do povo judeu, e não de toda a humanidade. A principal evidência citada para essa teoria é a história de Caim após o assassinato de Abel, em Gênesis 4:14-17. Caim teme ser morto por outros, encontra uma esposa e constrói uma cidade. Os adeptos do pré-adamismo questionam de onde vieram essas outras pessoas, se Adão, Eva, Caim e Abel eram os únicos habitantes da Terra. No entanto, a visão tradicional sustenta que os outros eram descendentes de Adão e Eva, que não são mencionados nominalmente na Bíblia. O mundo dos anjos e demônios. Independentemente da existência de uma civilização pré-adâmica na Terra, a teologia judaico-cristã e islâmica concordam na existência de seres inteligentes criados antes dos humanos, os anjos criados para servir a Deus. Os anjos são seres espirituais que testemunharam a criação do universo, a rebelião de Lúcifer, um anjo de alta posição, e a terça parte dos anjos que o seguiram, resultou na sua queda e transformação em demônios. Essa batalha celestial, ocorrida antes da criação de Adão, estabeleceu o cenário para o conflito espiritual que se desenrolaria na Terra. Os demônios, então, são vistos como os habitantes originais de um mundo espiritual, em oposição a Deus, buscando influenciar e corromper a humanidade. Lilith, a primeira mulher, e a rebelião, esquecida fora do cânone bíblico,
A tradição judaica apresenta uma figura fascinante que antecede Eva, Lilith. Segundo o alfabeto de Ben Sira, um texto medieval, Lilith foi a primeira esposa de Adão, criada do mesmo pó que ele. A narrativa conta que Lilith se recusou a se submeter a Adão, especialmente na esfera sexual, por se considerar sua igual. Em um ato de rebelião, ela pronunciou o nome inefável de Deus e fugiu do jardim do Éden. A tradição posterior a transforma em uma figura demoníaca, mãe de demônios, que assombra a noite. A história de Lilith, embora não faça parte da Bíblia, oferece uma poderosa narrativa alternativa sobre a criação e a dinâmica de poder entre os sexos. Ela representa a primeira mulher independente e rebelde, uma figura que desafia a ordem patriarcal estabelecida na história de Eva. A menção de que Deus procurou uma companheira idônea para Adão após a partida de Lilith é vista por alguns como uma evidência velada de uma parceira anterior, não idônea. A busca por uma história anterior a Adão e Eva não se limita às tradições abraâmicas. Mitos de criação de diversas culturas ao redor do mundo oferecem vislumbres de como diferentes povos concebiam as origens do universo e da humanidade. Mesopotâmia, o épico da criação babilônico. Enuma Elish narra a história de deuses que surgem de um caos aquoso primordial e batalham pelo controle do universo. A criação da humanidade ocorre a partir do sangue de um deus rebelde, com o propósito de servir aos deuses. Egito. A mitologia egípcia apresenta diversos mitos de criação, um dos quais descreve o deus Atum, emergindo das águas primordiais de Nan e criando outros deuses a partir de si mesmo. Grécia. A Teogonia de Hesíodo descreve a origem dos deuses a partir do caos, e a criação dos humanos por Prometeu, que os moldou a partir do barro. Mitologias indígenas. Muitas culturas indígenas possuem ricas tradições orais sobre a criação, como o mito tupi-guarani, que aponta o deus Tupã como grande criador. Esses mitos, embora variados em seus detalhes, compartilham temas comuns como a existência de um estado primordial caótico, a ação de seres divinos na organização do cosmos e a criação da humanidade a partir de elementos da natureza. Eles demonstram um anseio universal por compreender as nossas origens e o nosso lugar no universo. A ciência oferece uma narrativa drasticamente diferente, baseada em evidências empíricas e na observação do universo. Para a ciência, a história antes de Adão e Eva é a história do próprio cosmos e da evolução da vida na Terra. Uma saga que se estende por bilhões de anos, através de métodos como a datação radiométrica e a observação da expansão do universo. Os cientistas estimam que o Big Bang ocorreu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. O nosso planeta, a Terra, formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos. Essa escala de tempo vasta contrasta com as cronologias mais curtas de muitas tradições religiosas. As primeiras formas de vida na Terra surgiram há pelo menos 3,5 bilhões de anos. A partir desses organismos unicelulares primitivos, um longo processo de evolução deu origem à imensa diversidade de vida que vemos hoje. A história da linhagem humana começa muito mais recentemente. Os primeiros hominídeos, nossos ancestrais bípedes, surgiram na África há cerca de 6 a 7 milhões de anos. A evolução humana foi um processo gradual, com diversas espécies de hominídeos coexistindo e se extinguindo ao longo do tempo. A pré-história, o período anterior à invenção da escrita, documenta o desenvolvimento cultural e tecnológico dos nossos ancestrais, desde as ferramentas de pedra do Paleolítico até o surgimento da agricultura e das primeiras aldeias no Neolítico. A arte rupestre encontrada em cavernas ao redor do mundo oferece um vislumbre da rica vida simbólica desses povos pré-históricos. A questão da história antes de Adão e Eva
nos convida a explorar as profundezas da fé, do mito e da ciência. Não há uma resposta única ou simples. As narrativas teológicas sobre mundos pré-adâmicos e seres angelicais oferecem um quadro para a compreensão do bem e do mal, do propósito divino e da condição humana. Em vez de ver essas perspectivas como mutuamente exclusivas, podemos considerá-las como diferentes lentes, através das quais a humanidade tem buscado entender suas origens. Os relatos religiosos e mitológicos podem ser vistos como alegorias que transmitem verdades profundas sobre a nossa natureza e o nosso lugar no mundo. A ciência nos fornece o como factual da nossa existência, enquanto a religião e o mito muitas vezes se concentram no porquê. A história antes de Adão e Eva, seja ela povoada por anjos, civilizações perdidas ou hominídeos ancestrais, permanece um campo fértil para a imaginação e a investigação. É um lembrete de que a nossa história é muito mais vasta e complexa do que qualquer narrativa única pode abranger. Um convite contínuo para explorar os mistérios do tempo e da existência.